Bom dia, queridos. Mais uma vez nós vamos aí dar sequência ao nosso estudo diário a respeito da Palavra de Deus. Então, esse estudo tenho feito eventualmente com as minhas filhas, cujo nome é Julie e Camila. Hoje nós vamos estudar a Palavra do Senhor em Lucas capítulo 12. Então vamos para o Novo Testamento, tem Mateus, Marcos, Lucas. Então Lucas capítulo 12, vamos ver qual vai ser o versículo, do versículo 15 ao versículo 21. Pois bem, a Palavra de Deus traz como subtítulo nesta Bíblia aqui, Jesus reprova a avareza. Mas outras Bíblias vai falar a respeito do rico e insensato, tá bom? As duas formas denunciam com muita clareza a respeito desse texto, das consequências de um homem com espírito de avareza, com espírito desenfreado e cobiçoso em relação às riquezas, tá bom? Mas antes disso, vou fazer um desenho, espero que rápido, para que possamos, com base no desenho, estudarmos, minhas filhas, a palavra do Senhor nesse dia, tá bom? Só um instante.
Então, o desenho nós já fizemos, e nós, com base nesse desenho, nós vamos lá ensejar o nosso estudo. Diz a palavra do Senhor, então, em relação a esse tema, o rico insensato. Tentamos aqui transmitir de uma maneira bem sucinta, espero que vocês estejam vendo de maneira legal. Está um homem aqui, abastado, riquíssimo, né? Cheio de tesouros. A ideia é que ele está sentado em tachos e tachos de tesouros, são moedas e joias, e ele em cima de tudo isso, regalando-se, deleitando-se, né? Com o maior prazer por tudo aquilo que ele de fato constituiu. A pergunta minhas filhas, para mim, para vocês, para quem quer que possa ver essa mensagem, realmente as riquezas é a base da nossa vida? Aonde nós estamos realmente colocando a base das nossas vidas? Em Jesus, que é o nosso tesouro, ou nas riquezas do mundo? Nada contra você ser rico, mas é muito bom que você coloque todo o seu patrimônio no altar do Senhor, e que você possa entender que você é um mordomo do Senhor. Então está aqui esse homem bebendo, né, se regalando, se divertindo, feliz e, entre aspas, tranquilos. Por quê? Porque entende que está seguro com toda a sua riqueza. Será que isso é uma grande verdade para que possamos nos firmar nesse mundo tão difícil que vemos hoje? Então vejamos. Eu vou deixar o desenho aqui um pouquinho embaixo da Bíblia e nós vamos passar para o estudo bíblico no livro de Lucas, capítulo 12. E vamos em forma textual, de maneira simples, como já falamos anteriormente, nos estudos que já fizemos, meditar a respeito o porquê que Jesus reprova a avareza. Ok, diz assim então um texto, no versículo 15 até o versículo 21. Então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então houve aqui um diálogo de Jesus, o mestre, com uma outra pessoa, e Jesus, na sua resposta com muita sabedoria, ele começa então a advertir aquela pessoa para que ela realmente passe a refletir aonde é que ela está firmando a sua segurança, no mundo material, no mundo espiritual, em qualquer segmento social. Vamos voltar aqui por 13 e 14, diz assim: neste ponto, um homem que estava ao meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então era um homem que estava no meio das multidões, e nós sabemos ali na Palestina, no início do ministério de Jesus, onde quer que andava, em Belém, em Nazaré, em Cafarnaum, em Jope, em Cesareia, enfim, na Judéia, na Palestina, ele gerava um impacto social tão grande, porque ele de fato era o perfeito e é o perfeito Filho de Deus, o Deus eterno. Nesta multidão que vinham ser curado por Jesus, ouvir a palavra de Jesus, existe então um personagem, um homem, que a Bíblia aqui não descreve seu nome, e conversou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. A questão de ordenar, pedindo que Jesus ordenasse. Essa herança não diz respeito à vontade do Senhor naquela ocasião. Quem é que realmente ordenaria alguma coisa seria o juiz daquela época. A justiça e a lei daquela época seria com aval, aqui no caso como herança, seria um direito hereditário que deveria ser considerado. Esse homem estava pedindo a quem? Pedindo a Jesus que resolvesse essa questão. Ao invés dele buscar em Jesus a resolução da vida espiritual, do maior tesouro que é ter Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, ele foi, diferente de muitos ali naquela multidão, pedir que Jesus ordenasse ao seu irmão. Para quê? Para que realmente pudesse dividir a herança que ele entendia que lhe competia. O 14 disse Jesus: homem, que me constituiu juiz ou partidor entre vós? Está aí. Na verdade, quem trata desses assuntos seria o juiz. Hoje, nos nossos dias, através de uma ação de inventário, uma ação de arrolamento sumário, ou tratar do assunto com escritura pública em cartório, em tabelião de nota competente, para que você possa repartir os bens, ou seja, o espólio, que é o patrimônio do falecido, que poderia ser, na ocasião aqui, os pais ou um ou outro.
Mas olha onde estava voltado a cabeça deste homem. Não no sentido espiritual, não buscando o verdadeiro tesouro que é Jesus, mas querendo buscar o tesouro desse mundo. Qual o tesouro que nós estamos firmando os nossos pés? Então, este homem, nós observamos que ele está vivendo realmente na paz que o mundo dá, não na paz que Jesus oferece. Ele estava pedindo ao mestre e pedindo à pessoa errada, porque a preocupação do mestre não é em bens materiais, onde sabemos na própria palavra que a traça e a ferrugem corrói. E a resposta foi: sou eu responsável por esse tipo de pedido que você me faz? Não, no mínimo é um juiz ou um partidor. Ponto final. No 15, vem então a ênfase da resposta de Jesus a essa pergunta tão improcedente naquela ocasião. No 15 de Lucas capítulo 12 diz assim: então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Nessa parte do versículo, Jesus já está avisando aquele homem: cuidado, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A avareza é o espírito do materialismo, é o espírito da cobiça, é o espírito de querer ajuntar tesouros para si. Interessante que nós nunca vimos em um velório, em um sepultamento, um caixão com gaveta, para que possamos levar, assim, após a nossa morte, o nosso falecimento, todos os tesouros que nós temos. Mas a parte B do versículo 15, Jesus coloca: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É isso que precisamos entender. Esse homem, ele estava preocupado com os tesouros. Olha aqui os tesouros. Mas Jesus disse: você não deve se preocupar com esses tesouros, aqui na parte B, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então esse homem achava que a vida dele consistia, baseava-se, predominava-se, alicerçava-se, garantia-se por todos os bens, moedas e joias que ele e celeiros que ele constituiu. Essa é uma mensagem para que possamos refletir nos nossos dias. Será que nós estamos vivendo um espírito de consumismo? Um espírito do Deus Mamon, que é o Deus das riquezas, de ganância pelo materialismo? Quantas e quantas pessoas têm, a exemplo de mulheres e homens, muitos bens, e às vezes eles até doam se assim o fazem, porque nem usaram de tantas coisas que eles compram todos os dias. Pessoas que não conseguem viver um dia sequer sem comprar algo, um dia sequer sem estar no shopping ou no centro comercial, comprando alguma coisa para satisfação do seu ego. Será que esse homem está realmente em sanidade? Será que esse homem realmente está fazendo a coisa certa? Pois bem, diz então o texto no versículo 15, parte B: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Quantas pessoas batem no peito? Eu sou eu, não quero saber de Deus, a minha garantia é o tesouro que eu tenho. Se Júlia, Camila e Edson, se nós pensarmos assim, o nosso futuro não será próspero. O 16 diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então está aqui, é esse homem aqui. O seu campo produziu com abundância. Ok? Olha aqui, está feliz da vida o menino, né? E ele arrozava consigo mesmo, falava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Olha os frutos dele aqui. Tem gente que tem mais de 150 casas de aluguel, bens e mais bens, prédios e mais prédios, carros e mais carros, tesouros e mais tesouros. E diz aqui, ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, quando fala consigo mesmo, é o egocentrismo. Vem do ego, do eu interior. Eu não dependo de ninguém, eu dependo de mim mesmo, eu tenho os meus próprios recursos. Até onde muitas pessoas ricas não conseguem, às vezes, fazer com que todo o dinheiro lhe traga a paz no coração, lhe traga a cura de uma enfermidade. Onde é que nós estamos realmente colocando as nossas confianças? Nos tesouros que acumulamos durante o percurso de nossas vidas ou no Senhor Jesus? Lembremos-nos que os tesouros que o Senhor nos confere, ele pode ser bênção desde que seja administrado no altar do Senhor. A exemplo, os tesouros de Davi, a exemplo, os tesouros de Salomão, a exemplo,
os tesouros de José de Arimateia, que exemplo de homens realmente que tinham bens, mas que colocaram no altar do Senhor. É exemplo no livro de Atos de Barnabé, que vendeu a sua propriedade, que é um bem material, a exemplo desses tesouros desse homem, para sustento da obra de Deus ali no livro de Atos, na igreja primitiva. O versículo 18 também nos fala: e disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, construí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Inconformado com aquilo que ele tinha, ele queria mais. Ele derrubará os seus celeiros e fará outros maiores ainda. Olha como o materialismo está intrínseco na veia, no coração, na mente, no sangue de um homem egocêntrico, de um homem que não tem Jesus no seu coração. E a Bíblia vai chamá-lo de quê? De sensato ou de louco? Meninas, aonde está o nosso coração? Aonde a traça e a ferrugem corrói? Ou está realmente voltado na pessoa maravilhosa de Jesus, que está preparando um reino dos céus, um lugar maravilhoso para mim e para vocês? Então, o 19 diz assim: então direi à minha alma, olha a arrogância desse homem, e a autoconfiança, hein? É o egocêntrico. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Aqui no 19, demonstra claramente que ele acredita piamente, Júlia e Camila, que o descanso dele, a segurança dele é nos bens que ele tem. E ele assim, derrubando e fazendo novas coisas e maiores ainda, diz para a sua própria alma, né? Tens depósito de muitos bens para muitos anos. Como se ele tivesse poder sobre a vida dele. Como que se esse homem tivesse poder de tudo aquilo que ele acha que vai viver no futuro. Os nossos dias estão contados. Os nossos dias passam como o vento. Os nossos dias são regidos pelo nosso Senhor Jesus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for pelo nosso Jesus. Esse homem está sendo insensato. Um rico, avarento, insensato. E diz assim, né, para a própria alma, né, achando que viverá muitos anos. E diz para si mesmo: com essa minha garantia financeira, os meus tesouros, os jarros de cristais, de moedas de ouro, de prata, de rubis e pedras preciosas, essa é a garantia dele, dizendo para si mesmo: descansa, come, bebe, regala-te. Quantas pessoas nós já vimos, amigos, colegas, empregos, gerentes, diretores, donos de empresas que faliram, vieram as intempéries da economia tão instável como a nossa, situações de doença nessa própria pessoa, ou nos seus familiares ou filhos, e grande foi a queda desse homem. E às vezes você encontra aquele homem e fala: como assim? Eu via de Mercedes, agora você está pegando latinha e papelão? O que aconteceu com você? Júlia e Camila, que a arrogância, que a prepotência, que o egoísmo não faça parte do meu coração e de cada uma de vocês. Que possamos entender que tudo que nós tivermos está no altar do Senhor, dentro da vontade do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. Os bens que nós recebemos do Senhor é para que ele seja colocado em honra do Senhor, no altar do Senhor. Que o nosso carro possa ir para a igreja do Senhor. Que na nossa casa possa ter cultos dominicais para ensino da palavra do Senhor. Que as nossas roupas não sejam para vaidade, mas que possamos ir na casa do Senhor, que possamos testemunhar que o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Como é que você tem vivido de uma maneira assim, totalmente materialista, egocêntrica e egoísta, ou você está vivendo entendendo que a sua vida é regida pelo Senhor e tudo que você tem, você passou a ter na condição de mordomo de Deus, como administrador de Deus, porque tudo que temos foi o Senhor Deus que nos deu, porque Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, não é o homem por si próprio. E o 20 diz assim: mas disse Deus, aí vem o contraponto: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparados para quem será?
louco, o que tens preparado para a tua alma, homenzinho, em cima dos tesouros? Hoje mesmo, hoje mesmo, você então será o que? Levado a tua vida. Pedirão a tua alma. Você morrerá. Aonde você levará todo esse tesouro? Que você possa entender que o seu maior tesouro é Jesus. E que a sua alma não seja abastada, não seja alimentada pelo materialismo. Que você reconheça que o que você tem é algo maravilhoso. Às vezes, se você não se controla e você acha que o que você tem não é suficiente, olhe para trás, olhe uma favela, olhe alguém enfermo, olhe o mendigo comendo lixo nas esquinas, olhe o mendigo pedindo comida, comendo o resto de comida. Olha as pessoas morando em palafitas, morando em favelas de madeiras de pau a pique, uma em cima da outra, comendo o resto, comidas vencidas, para que você, ao menos, pela atitude de ver o outrem que está na miséria, que você reconheça que você é muito feliz. Não seja imprudente, seja prudente em Cristo Jesus. E o último versículo 21 diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, a palavra nos diz: a quem você está entesourando os seus tesouros? A quem? Para si próprio nesse mundo que traz uma paz enganosa, ou na presença do Senhor nosso Deus? Eu espero que esse desenho, esses poucos versículos de Lucas capítulo 12, que possamos mais e mais entender da sua vontade. Vale mais uma vez como estudo da palavra de Deus, de maneira sucinta para mim e para você, Júlia e Camila. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Boa noite.